quando bem gerido, ele se torna um encontro de desenvolvimento. A gente precisa entender que os conflitos, eles são necessários. A gente não pode fugir deles. Porque o conflito, ele é um desencontro onde a gente pode construir. Porque a gente pode se reencontrar. Jéssica Huberti, psicóloga e neuropsicóloga, pós-graduada em gestão de pessoas e em terapia cognitiva comportamental. Das duas, uma. Ou a gente não se vê mais naquela relação, ou a gente explode. Os nossos sentimentos, eles são como se fossem mensagens internas nossas sobre alguma coisa que não tá legal. Cada emoção que a gente tem, ela tá ali por um motivo e a gente conseguir saber o porquê que ela tá ali. É mais fácil da gente conseguir manejar o que a gente tá sentindo. Qual que é a mensagem por trás? Jéssica, qual a diferença entre o conflito e o atrito? Bom, a principal diferença, e aí eu gostaria de também convidar vocês a pensarem um pouco nas palavras em si, não só no conceito. E já convidou a gente aqui, ó. Legal. Vamos lá, jogou para... Vamos, bora. A palavra conflito, ela tem uma relação, as duas palavras são do latim, né? Mas a palavra conflito, ela tem uma ligação a um desencontro. Faz referência, vem do significado de desencontro. Já a palavra atrito vem de desgaste. Só aí a gente já tem uma diferença enorme. Quando a gente fala em conflito, a gente fala então num desencontro de ideias, né, de valores. É um desencontro. Quando a gente fala em atrito, a gente já está falando num desgaste. Olha. Eu nunca ouvi dessa forma. Essa é interessante Atrito, porque... desgaste. Nossa, porque aí... faz sentido, tá fazendo atrito, tá... Porque o atrito, vamos para uma... Porque as pessoas também têm aquela discussão, que é disso, tá discutindo comigo. Discussão nem sempre é ruim. Isso. A discussão é ruim, então, quando há atrito, há desgaste. Exatamente. Isso que você colocou, na realidade, é muito legal, porque faz a gente pensar até nas nossas próprias relações. Né? Em quais relações a gente tá tendo que se desgastar para caber em algum lugar, né? Então, por isso que o atrito, ele tem uma conotação mais negativa, porque o conflito, ele é um desencontro onde a gente pode construir, porque a gente pode se reencontrar. Certo. Né? É um desencontro de ideias. Pode ser positivo pra gente se desenvolver. É aquele famoso e tá tudo bem, né? Exatamente. Não concordamos, mas tá tudo bem. A gente pode tentar concordar. Isso. Ou não. Ou não também. E tá tudo bem. E geralmente, de conflitos de ideias diferentes, ele pode ser muito enriquecedor. Constrói. Mas tem que ter maturidade também para entender essa diferença, né? Porque um conflito, quando bem gerido, ele se torna um encontro de desenvolvimento. Agora, um conflito, quando ele não é aberto, quando ele não é bem gerido, ele se torna num confronto e num atrito. Então, ele é um pouco mais profundo do que a própria palavra diz, o entendimento, né? Porque isso também tem a ver com o comportamento e a maturidade da pessoa que você está conversando, né? Porque o conflito de ideias, né? Eu acho impossível uma pessoa pensar igual a outra, porque cada um enxerga de uma perspectiva. Você tem, né, particularidades, aquele famoso, né, linguagem jovem, tem matches, né, ideias que dão certo e tudo mais, mas eu sempre fui um cara que acreditei que eu não gostava do conflito, que eu fugia do conflito. Porque eu achava que o conflito era o atrito. Ruim. Exatamente, porque se vocês pararem para pensar, a gente não é ensinado a ter conflito. A gente é ensinado a evitar conflito. Que aí sim, quando a gente evita o conflito, quando a gente não lida com ele, não gere, aí ele se torna num confronto. É como se fosse uma disputa de ego daí, como se fosse algo nesse sentido. Que o confronto geraria, que é o atrito, que é o desgaste. Que é o desgaste. E por que essa disputa de ego acontece no atrito? Assim, primeiramente, quando a gente fala num confronto, é como se a gente, né, que daí vem o atrito, é como se a gente tivesse que sempre ter um vencedor.
É como se a gente aprendesse, e aí eu vou citar também da nossa infância, da nossa adolescência, de que em algum momento a gente tem que realmente sempre ceder para evitar que, digamos assim, tenha uma discussão. E essa perda que gera essa frustração. Aí a gente acaba anulando quem a gente é para que, né, a gente não tenha ali uma indisposição. Isso pode vir da infância, por exemplo, se eu fui uma criança que vi muito meus pais brigando, por exemplo. Pode. É isso, porque é inconsciente, certo? Exatamente, é uma coisa que é aprendida. Então, por isso, hoje, a gente pode dizer assim, nossa, mas hoje eu tento evitar conflito a todo jeito. Tá, mas você pode aprender, então, a lidar com esses conflitos. Você pode desenvolver as suas habilidades sociais, a tua inteligência emocional, para desenvolver, então, uma melhor forma de gerir os conflitos da tua vida. Até porque se você não gerir eles, de alguma forma você vai acabar se prejudicando, né? Às vezes não conquistando algo que você quer, ou não se escolhendo, ou não se entendendo, e isso também prejudica, e eu acho que acaba piorando ainda mais o atrito, porque tu se sente perdido, né? Exatamente. Nesse ponto, na realidade, agora você falou tudo. A gente acaba perdendo a nossa essência, sim, e é como se em determinado momento a gente perdesse também o controle dessa relação. E vamos pensar, quando a gente começa a se anular, vai chegar um momento que, das duas uma, ou a gente não se vê mais naquela relação, ou a gente explode. As duas formas são o extremo, Você perde a identidade, né? E como você já não se enxerga o caminho mais. do meio. Isso. E tem técnica pra isso? Tem. E é fácil? Dá pra aplicar ela sem atrito? Olha, fácil não é. É fácil, acho Né? que quando a gente tá falando de atrito, conflito e conversa. E comportamento e inconsciente é um E combo aí. E humanos, exatamente. E humanos, né? Exato. Porque o que acontece? O conflito ele se dá entre duas ou mais pessoas. Então, a gente também tem que entender que nem todas as pessoas vão estar disponíveis, vão estar bem desenvolvidas também. E pensam da mesma forma, né? Sim, e aí é onde vai entrar, né? Quanto, às vezes, mais bem desenvolvido, bem mais, digamos assim, com habilidade social eu estiver, melhor pode ser o resultado para que eu não me desgaste com atritos e consiga mediar esse conflito e resolver ele de uma forma que seja satisfatória. Eu tenho que estar disposto a expor a minha opinião e a ouvir ao do outro. Aí é um ponto bem delicado, porque é muito difícil a gente parar para escutar as outras pessoas. Sim, porque a gente tem uma tendência a impor, né, a opinião. E aí vira um confronto, porque vira a disputa de ego. Porque aí eu quero vencer, eu quero colocar a minha opinião como sendo a verdadeira, a correta. E basta ter uma pessoa dentro desse confronto com esse perfil para desencadear, tipo, até pessoas que estiverem estabilizadas podem perder a estabilidade. Porque elas querem, às vezes, veem uma injustiça e querem se posicionar e querem defender. Que aí tu vai ficar aí naquela defensiva, né? Por isso a importância da inteligência emocional, que é uma coisa que todo mundo fala, né? Mas Sim. é tão difícil a gente ver colocando em prática, porque a partir do momento que eu começo a me conhecer, que eu começo a entender que, poxa, olha só, ele tá mexendo numa coisa muito delicada pra mim. Tá despertando algum sentimento, uma emoção aí dentro. Eu vou reagir de uma forma que talvez eu não queira. Eu vou ter que parar, pensar, analisar, me conhecer para conseguir ter o controle da minha reação, do meu comportamento. É criar aquele freio, né? É porque eu vejo, eu leio muito sobre isso, que eu tenho uma obsessão em entender o por detrás, né? E ali, tudo que desde o momento que a gente tá lá no útero, né, de mamãe, beijo mamãe, porque lá eu acho que foi o lugar mais confortável e menos problemas que a gente tinha lá, né? Que era gostosinho e tal, aquilo a gente vai registrando e aquilo vai formando. Só que ela fica numa camada inconsciente, a gente não sabe. E
as emoções, elas geram às vezes uma forma que você falou comigo me trouxe inconscientemente uma lembrança de 3 anos que eu nem lembro, eu vejo como uma bolha que vem para a superfície e estoura, né? E nesse estourar é onde eu posso ou reagir de uma forma que gere uma conversa positiva, se eu souber que isso me gerou aquilo e eu estou controlando, ou se eu não controlar isso, eu gero o atrito, que eu gero a discussão e ali é uma bola de neve. Sim. Né? Então, a gente conversa muito, né? E a gente adora conversar com psicólogos e para a gente se entender melhor, porque relação de pessoas é um desafio, porque todo mundo pensa diferente. E às vezes a gente fala muito de ego, mas o ego ele é até um mecanismo de defesa, né? Quando eu falo ego ferido, quando você ataca, é porque é meio que para ele você está se defendendo. Então é um negócio que gera muito conflitos em relacionamentos e também dentro de empresa e fora, né? Então, você hoje como psicóloga e falando sobre esse assunto, qual seria o primeiro passo além do autoconhecimento, né? Para que a gente possa aprender a gerir de forma melhor as nossas emoções? Então, poderia falar aqui de praxe, né? Atendimento psicológico. Não, necessário. Com certeza. Mas acredito que tenha algumas questões que também são importantes, né? Existem passos que a gente pode fazer. Por exemplo, como você falou ali, acontece alguma coisa, alguém fala alguma coisa, aquilo desperta um sentimento em mim que não sei de onde veio. Por quê? Nós temos algumas crenças que são nossas. Então, quando a gente começa a perceber e a entender sobre, o que esse pensamento está querendo falar sobre mim, sabe? Porque o sentimento a gente não tem controle. A gente não tem... Quando ele veio, quando ele tá ali, a única escolha que você tem é gerenciar ele. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. E aí a gente tem que lidar da melhor forma. Fazer questionamentos em cima, né, acerca do que está acontecendo. Poxa, porque a raiva, por exemplo, ela tá ali por um motivo? Senão, o nosso corpo já teria parado de sentir raiva há muito tempo. Sim. Então, os nossos sentimentos, eles são como se fossem mensagens internas nossas sobre alguma coisa que não tá legal. Sentimento de raiva, ele está relacionado com uma sensação, com um pensamento de injustiça. Você se sentiu injustiçado. Aí você vai ter que ir cavando camada por camada, né? Se questionando sobre aquilo, tá? É muito legal, em alguns momentos, que você percebe alguma reação, alguma mudança. Por exemplo, no meio de uma discussão, eu tô sentindo que tá subindo um calor, né? Ficando um pouco mais um pouco vermelho. É muito legal que você respire, você tente desgrudar a língua do céu da boca e soltar o maxilar. Fazer isso de uma forma consciente. Por quê? O nosso cérebro, nesses momentos, ele foca muito na nossa emoção. A gente precisa, então, desfocar para alguma outra coisa. E aí, automaticamente, a gente pode ir, digamos assim, tendo um melhor controle e não agindo tanto por impulso. Só que, claro, não é alguma coisa muito fácil, porque você vai estar no calor do momento. É capaz de você até arrancar a língua fora. Então, e é bem natural o nosso corpo, tipo, tensionar essas áreas, né? Então, tipo, esse pensamento aí já faz a gente meio que dar uma pausa, né? Exatamente. Porque você falou um ponto interessante, porque a comunicação, as pessoas acham que está atrelado à fala. E 7% só, segundo o último estudo que eu vi, é fala. O resto, o corpo comunica. Quando você está, por exemplo, nervoso com raiva, o maxilar, uma pessoa nervosa, tem o ombro, fica assim, ó. Então ele vai... de defesa também, né? Que tipo, vou ter isso. É o luta e fuga, né? Raiva e eu vou ter que atacar. Então, tipo, como você começa a tensionar. É o luta e fuga, né? E o problema que eu vejo que, assim, ó, a gente tem um sério problema, e aí eu digo por mim, de aceitar emoções que a gente julga
serem ruins. Por exemplo, a raiva, eu não Que gosto isso de é construído na sentir. infância também, né? Tipo, Exatamente. você não pode sentir raiva, né? Tipo, se acalma, respira e não chora. Engole o choro, engole o choro. Isso. Então, essas crenças, elas vão sendo instaladas em nós e a gente vai começando a sentir um desconforto, porque no final, tudo para mim é sensação. A felicidade é uma sensação, ela é a raiz. Então, eu gosto de fazer o podcast, então eu gosto dessa sensação, se eu for cavar ali. Eu estou feliz, mas por quê? Por causa que a sensação de felicidade é muito boa. Aí eu estou triste, e eu não quero aceitar isso. Por quê? Porque a sensação que gera tristeza é muito ruim. Então, dali vem a gente tentar aprender a lidar com essas sensações. Só que é muito, muito difícil, porque são anos de crenças instaladas que a gente nem sabe de onde veio. Sim. E aí a gente tem que fazer, e gera muito esforço o nosso cérebro mudar um hábito, porque isso acaba sendo um hábito, né? Reclamar ou sorrir com a frequência e a repetição que você faz é o mesmo esforço. Só que eu mudar isso... Pra fazer, imagina lá no momento da raiva não, só um pouquinho, para de falar um pouquinho porque eu preciso dar uma respirada. Não é fácil. Não é fácil, sabe? Então você tem que estar presente o tempo todo, autoconsciente de si mesmo. Isso. Gasta muita energia. Gasta energia, principalmente quando ainda não é um hábito, né? Por isso é importante que a gente comece, às vezes, com pequenas coisas. Eu costumo sempre dizer, né, nos atendimentos, quando você tá bem, tenta fazer isso também. Porque daí acaba sendo um hábito. Então, você não precisa esperar estar lá no pico de raiva ou afundado na tristeza para começar a fazer alguma coisa diferente, para incluir um hábito. Então, respirar melhor vai te ajudar a se compreender. E a gente volta para aquilo que a gente fala, né? O autoconhecimento, a respiração consciente, te trazer para o momento presente, isso cada vez, sempre a gente chega nesse assunto porque ele é sempre necessário para que a gente possa. A gente está falando de relações de trabalho, mas... a pessoa que trabalha é a mesma que vai para casa, não tem esse negócio de um indivíduo, não existem duas pessoas. Então, se você não consegue gerir isso no trabalho, muito provavelmente você não consegue gerir isso em casa. E vai levando essas emoções, né? Porque, efeito dominó. Saiu daqui com raiva, vou pra casa com raiva, e aí eu vou, tipo, vivendo esse ciclo desse sentimento, dessa emoção ruim, né? E isso também não é positivo. Acho que essa questão de, tipo, estar consciente, respirando, que você falou, mantém a gente, tipo assim, aqui, sereno, calmo, né? E vigilante. Né? Aqui é orar e vigiar, né? Porque eu gosto muito dessa frase, orar e vigiar. Porque a gente tem que olhar. E você fala, a gente gosta dos psicólogos, né? Porque vocês vão falando, a gente vai até diminuindo o tom de voz, porque eu sou muito energético, né? Eu sou... E quando a gente conversa com os psicólogos, assim, ó, vocês têm um jeitinho que vai, né, acalmando a gente, tranquilizando e tal. Mas isso não vem da noite pro dia, né? Como que você já teve conflitos na sua vida que você não conseguiu gerir e quais as consequências deles? Porque eles geram, né? Sim, e na realidade, essa é até muito legal a colocação, porque muitas pessoas acham, você é psicólogo, então você não tem problema, né? Sim, você não surta, tipo... Mas sim, e realmente, os conflitos eles estão ali, gerir não é fácil. Mas alguns pontos que são importantes, principalmente quando a gente fala de trabalho, né? Porque envolve uma questão muito delicada, porque em alguns momentos a gente não tem um momento, um espaço, uma relação de uma confiança muito grande para conseguir se sentir confortável o suficiente para se colocar. Sim. E então se torna um pouco mais delicado gerir esse conflito, né? Como ter. Então, já ocorreram momentos onde foi necessário, sim, eu me retirar. Por quê? Mas como você fazia isso? Você falava assim, pessoal, Deus, senão eu vou cometer meu réu primário. Né? De terapia. Mas, porque... Às vezes, gerir um conflito não necessariamente precisa ser gerir naquela hora.
é entender que tem momentos que talvez eu não vou estar apto para ter uma conversa, para conseguir escutar de uma forma qualificada ali, para ter essa empatia necessária. É aquela coisa, né? Respirei ali, opa, não bateu ainda, não deu certo. Aí você já vai pegando a caneta, tirando a tampa. O outro não vai ajudando também, vai aumentando. Tipo, nesse momento, então, seria legal se retirar. Exatamente, né? Porque, assim, o conflito, a gente tem que pegar essa ideia de que o conflito tem que ser um momento de discussão, de debate, tá? Para resolver e desenvolver uma solução para algum problema. Os dois estão dispostos. Tem que estar. Então, eu preciso perceber se eu também vou estar disposta naquele momento. Não é sempre que a gente vai estar disposto. Sim. A resolver de uma forma E eu legal. acho esse ponto que você trouxe muito legal, porque a nossa diretora Juliana, ela tem um jeito também muito particular e muito transparente. E ela ensina a gente a ser transparente e direto. E as pessoas não estão acostumadas a lidar com a transparência e a objetividade, né? E tem vezes que a gente fala, Ju, pode falar? Ela fala pra gente assim, cara, não é o melhor momento agora. Sabe, não seria legal conversar agora. Isso é fantástico. Sim. Porque ela tá sendo honesta, sincera, transparente, e ela tá evitando também que aquilo gere um desconforto. Então vai muito de maturidade. É por isso que quando você atinge um cargo de liderança, você tem que ter isso muito mais desenvolvido do que o próprio colaborador em si. E eu acho que o grande problema é que o cara não vira gestor da noite para o dia. Não é o crachá que hoje o cara ele é líder e amanhã, hoje ele é um operador de caixa e amanhã ele virou um líder que ele aprendeu. Pronto, virei, não muda. Isso vai com o tempo, né? Exatamente, porque quando a gente fala em líderes, em gestores, a gente está falando que eles é que vão ter que mediar esses conflitos. Então, eles precisam ter desenvolvido essas habilidades para gerir esses conflitos, tanto da vida dele quanto da vida do outro. Sim. Porque ele vai ser chamado a todo momento para mediar alguma situação que ele pode ou não estar envolvido. Sim. Até porque você falou ali do debate, né? Eu acho que essa questão ali do momento também, né? E aí envolve empatia também nisso, né? Envolve. Na realidade, essa questão da empatia, ela é bem importante e que muita gente, às vezes, confunde empatia com uma questão de passar a mão na cabeça, sabe? Sim. Com passividade, né? Exato. E não é. A empatia é você entender aquela situação, né? É olhar aquilo com um olhar de que, ok, né? Eu entendo que isso esteja acontecendo, mas a gente precisa resolver. E agora? Necessário, E né? agora, qual é o melhor momento que todos estão bem aqui pra gente conseguir? Exato. E isso é muito difícil também, porque a gente entra num outro aspecto do ser humano. Mas antes, né, de entrar nesse assunto, eu gostaria de dar um recado para você e falar assim, comente aqui se você sabia a diferença entre conflito e atrito, porque para mim, é disruptivo. Eu achava que as duas coisas estavam atreladas mesmo. Então, eu não fujo hoje de conflito, eu aprendi aqui. Eu fujo do atrito. Exato. Né? Então, se você também aprendeu ou sabia dessa diferença, comenta aqui que eu e a Carol, a gente vai comentar, né? A gente vai olhar. E, por favor, Gabriel, né, que é o nosso produtor, bota no quarto ângulo aí, porque é o seguinte, o Pode Mais agora, ele é premiado, né? Com o prêmio Ser Humano aqui, a BRH de Santa Catarina, um reconhecimento ali de desenvolvimento. Então, o que a gente faz aqui é levar conhecimento independente do cargo que você tenha, da localização que você tenha, para todo o Brasil, né? E aqui vem o reconhecimento. Então, a gente pede também que você se inscreva no canal, dê a curtida, né? Dá o like. Meu filho faz melhor que eu isso, mas dá o like, o joinha, ativa o sininho, porque para que a gente possa cada vez mais crescer o canal e também levar esse tipo de conhecimento, esse tipo de profissional que muitas pessoas não têm acesso, né, a todos vocês. E voltando ali para o ponto, a gente está falando do ser humano,
né, e de comportamento. Só que eu tenho uma opinião, e aí eu falo por mim, que é o seguinte: a física explica que sempre depende do referencial. E eu vejo que cada um tem uma perspectiva. Às vezes, eu estou falando calmo e é meu jeito. Mas da forma que você entende dentro da tua perspectiva, eu fui rude contigo. E como é que eu faço para explicar para aquela pessoa que não é aquilo que está acontecendo? Porque muitas vezes o que as pessoas fazem? Elas não falam, elas ficam quietas. E aí aquilo vai gerando um desconforto e vai pro atrito, né? Porque você, na realidade, citou um bom exemplo de um atrito que se torna depois num confronto. A outra pessoa se anulou. Sim. Então, no caso, ela se desgastou para conseguir, digamos, manter aquela situação ok. Sobre isso, eu acho que eu tenho 2 colocações a fazer. A primeira coisa, comunicação não violenta. Muitas vezes a gente esquece que existem formas da gente se comunicar. Existem jeitos, né? Claro, com certeza cada um tem o seu e isso vem muito da cultura também. Mas tanto a pessoa que está dando essa informação, colocando talvez de uma forma um pouco, né, com uma fala um pouco mais alterada, ou a pessoa que está ouvindo, recebendo essa informação, elas podem agir através da comunicação não violenta, que é relatar aquela situação, né? Ser clara. Dá um exemplo pra gente, por favor. Vou. Primeiro, eu vou relatar uma situação. Olha, Alan, você acabou falando num tom de voz um pouco mais alto. Para mim significa, né, quase como se você estivesse gritando comigo e eu me senti ofendida. Porque aí é o segundo ponto. Eu coloco para a pessoa como eu me senti. Certo. Eu não estou dizendo que você é grosso. Eu estou dizendo, eu me senti ofendida. E o grande erro das pessoas é culpar aquilo, as pessoas por aquilo que elas estão sentindo naquele momento. E ela leva pro pessoal, né? E já cria raiva. E aí tal. já vai aumentando, né? Que era para ser um conflito, aí já começa a ser quase um confronto para uma guerra. Sim, sim. E aí coloquei a forma como eu me sinto. Eu vou falar, gostaria que você cuidasse um pouco ali, né, da forma como você fala. Se você pudesse falar um pouco mais calmo, eu me sentiria melhor e a gente poderia continuar essa conversa. Aí você vai depender da reação do outro, né? Isso, mas eu coloquei ali, né? Eu coloquei ali o que estava acontecendo, relatei a situação, coloquei como eu estava me sentindo, coloquei a necessidade que eu tenho de talvez você falar um pouco mais baixo e coloquei qual seria, digamos assim, a consequência, né? O desfecho, o comportamento que a gente teria diante disso tudo, que seria continuar a conversa. Se caso você não abaixar a voz, a conversa não vai continuar. Certo. Eu me comuniquei de uma forma não violenta com você. Não violenta por quê? Porque às vezes a gente faz a violência na comunicação quando a gente meio que dá a entender que a outra pessoa está sendo rude, ou quando a gente interpreta de acordo com as nossas crenças o comportamento da outra pessoa. Julgamento, né? Exato. Famoso julgamento. Julgando e que é impossível não julgar, né? Até porque a gente é um mecanismo que nasceu com a gente. E a gente vai julgar. A questão toda é colocar isso como se fosse uma verdade. E colocar numa conversa onde a gente está buscando se entender e não confrontar, não atacar um ao outro. Só que aí a gente entra num problema que, assim, quando você está falando, vamos falar um exemplo de empresa, de colaborador para colaborador, é uma coisa, mas quando você está falando para o teu superior, muda, né? Porque as pessoas têm medo de se posicionar dessa forma, né? Isso. Por algumas questões, provavelmente, também culturais, mas é importante a gente ter em mente que
quanto mais confortável, quanto mais confiável for o ambiente, quanto mais seguro ele fazer com que o colaborador esteja, melhor vai ser a comunicação para gerir conflitos, porque esses conflitos vão chegar até o gestor, possibilitando que ele, então, nesse caso, tome alguma atitude, que ele possa, então, pensar em mediar essas situações. Por isso que é tão importante a gente munir as pessoas de uma forma com informação, né? Como eu vou me comunicar, como eu vou me portar, dar esses espaços, proporcionar esses espaços. Quando a gente fala, né, em feedback, o feedback ele é importantíssimo para proporcionar, para proporcionar essa digamos assim, esse ambiente, também, né? sabe? Porque quando a gente fala em feedback, é onde seria um momento ideal do colaborador chegar e conseguir também colocar algumas coisas que ele não está concordando muito, ter espaços. Até hoje a gente fala do feed forward, né? Que é o feedback voltado para possibilidades de mudança e desenvolvimento. Nossa, eu nunca ouvi falar sobre isso. De verdade. Tá sendo um movimento, né, recente, em relação a fazer pequenas mudanças no nosso feedback tradicional. Legal, né? Legal. Então, ele continuaria, mas com uma visão um pouco diferente, porque o feedback ele é muito voltado para questões que aconteceram, né? Alguma coisa não deu certo, isso que aconteceu não foi legal. E o feed forward, ele pega as coisas, talvez, que não estão ok, e vamos pensar juntos aqui. Como que a gente pode fazer para desenvolver, para resolver esse problema? Porque é isso que vai fazer com que a empresa, né, a equipe se desenvolva. E até não transforma o próprio feedback num conflito. Porque às vezes ele fica muito punitivo naquele sentido, tipo assim, você fez isso, você é isso. E às vezes não, você fez isso e podemos construir algo para que não aconteça mais. Isso, e possibilita realmente essa resolução desses conflitos que podem vir a surgir, porque quando a gente fala em resolução de conflitos, a gente só pensa numa evolução. A gente não pensa numa questão de certo ou errado. É desenvolvimento, é produção, é conseguir fazer com que as coisas elas melhorem. Sim, os dois, né? Daquilo que ele sente, daquilo que ele percebe. E você também com o jeito que você sente e o jeito que você percebe. Isso. Legal. Carolzinha me ensinou muito isso. Vou dar um relato aqui pessoal, porque a gente aprendeu agora a usar a nossa vulnerabilidade, porque antes a gente não usava isso. Quando eu assumi, Carol foi minha primeira colaboradora faz 4 anos e poucos, né? Mais, né? Mais, é verdade. E você não aprende a ser gestor da noite para o dia. E quando eu assumi a posição ali de criar um setor do zero tal, e contratar uma equipe e assumir essa posição de gestor, automaticamente a gente vem com um drive instalado que o líder não erra. Eu não posso errar, eu tenho que ser autoridade e tal, e não é assim. E quando aí a Carol vieram diversas pessoas e tudo mais, e eu sempre quis criar um clima alegre, feliz, porque é o meu jeito. Eu sou assim, eu sou meio doido, enérgico, tal, eu deixo todo mundo... Mas eu sou assim, mas não, a Carol não é, né? Outras pessoas também não são. Então, um dos principais ensinamentos que eu aprendi com ela e hoje eu aprendo com o meu time é que o nosso time não tem que ser e pensar exatamente igual a gente. A gente tem que respeitar a forma, entender como eles funcionam, como eles pensam, o que eles acreditam, o que gera desconforto e conforto, tanto da minha parte quanto da deles, e você vai aprendendo a lidar com cada um de uma forma que gere um ambiente confortável.
E isso é muito difícil. Desgasta demais, porque o colaborador ele tem uma visão de tipo, o meu chefe é isso, o meu gestor é isso e tal, e você está lidando com 5, 10, 15 pessoas pensando a mesma coisa, e com ela a gente, né, eu não entendia muito ela no começo, ela não me entendia muito e tal, e a Carol, ela tem uma qualidade que é assim, ela é muito expressiva, né? Close na Carol, por favor, porque nessa resolução, né, Carol? Daí uns... Eu não vou deixar você pegar um frame meu. Não, deixa, eu vou pegar. A Carol, ela tem uma qualidade que assim, ela é muito expressiva. No olhar dela, né, ela fala muito, sem mexer muito. Gabriel? Eu sei que você tá fazendo ela isso. consegue, não, e o Gabriel agora está pegando close incrível, eu sei, eu já negociei. E quando ela está brava, ou não necessariamente brava, ela só não está, a cara dela fica muito fechada. É o mesmo problema que eu tenho, que eu sempre tô alegre, sempre tô sorrindo, sempre tô pra cima. Só que quando eu tô fazendo alguma coisa, me concentrando, eu franzo a testa. Aí todo mundo acha que eu tô bravo, mas eu não tô bravo. E aí um dia a gente foi conversando sobre isso. Conversando, olha, quando você fala assim, eu me sinto assim. Tudo bem, mas olha, quando você faz isso, eu me sinto assim. E eu aprendi que é o seguinte, cada um tem o seu tempo e cada um tem um jeito. A Carol, ela chega e ela precisa tomar o cafezinho dela e o espaço dela. Eu vou pedir alguma coisa para a Carol depois do cafezinho dela. E não tem problema nenhum. O Gabriel, que está aqui, né, nosso Biel, produtor, funciona de outra forma. A Emilizinha de outra forma. Então eu acho que essa é a grande lição que ela me ensinou. E eu acho que até muito a questão também do não julgar aquela cara. Porque às vezes a minha tela de descanso era aquela. Tipo, às vezes não era nenhuma questão de, tipo, estou bravo ou estou sentindo... A minha cara de descanso é ruim. Ela não me ajudava. Eu trabalhei isso também. Evoluiu muito. Ter evoluído, porque era uma comunicação não verbal e refletia muito em como as pessoas me viam. E isso, não julgar nesse sentido, tipo assim, cara, será que eu olhei pra ela, não, tá braba. Não, é porque aí tá brava, porque aí tudo que tá fazendo, tipo, se eu faço assim, tipo, não, agora eu não posso tal coisa. Não, porque falou de jeito que não era assim. Essas coisas trazem consequência, né? Tipo, isso é comunicação. E aí, tipo, saber que aquela pessoa talvez seja daquele jeito, aí mora a empatia. Nesse momento, morou a empatia. E aí nasce a liderança e a gestão de fato. Conflito. E de fato o liderar em si, o gerir pessoas. Então, se você que está nos acompanhando até aqui, você é líder e gestor e você está tendo atrito e conflitos com a sua equipe, talvez seja porque você não está disposto a entender o que as suas ações estão causando em cada uma delas. E também você, colaborador, que está sofrendo isso, se posicione, sabe? Chegue, converse com o seu gestor e diga o que o sentimento ele desperta em você, porque eu acho que aí você entra num caminho do meio. Você não vai agradar todo mundo, é impossível. Isso. E a gente é prova disso, a gente evoluiu, né? Muito. Aqui, ó, no olhar eu já sei, E hoje, quais são qual é a maior dificuldade que você encontra? Ou você atende pacientes? Você tem consultório? Ou você atende online? Como é que funciona hoje o seu trabalho? Eu atendo tanto no consultório presencial quanto de forma online também. E quando os pacientes devem relatar muito sobre conflitos, né? Principalmente em relações, né? Qual foi a maior dificuldade, não precisa citar nomes, claro, né, por questão de ética, mas qual foi a maior dificuldade que você teve, ou uma das maiores, de conseguir botar na cabeça daquela pessoa que ela estava sendo a causadora do conflito e não o mundo estava contra ela? A autopercepção aí grita. Né? Acredito que esse seja realmente... Um ponto que gere muitos conflitos pelo fato de jogar a responsabilidade pro outro. A gente não se percebe, né? É difícil isso. E aí é fazer justamente o caminho das pedras, né? Pegar e fazer com que a pessoa comece a entender um pouco... Opa, tá, calma. Deixa eu me colocar no lugar dessa outra pessoa primeiro, né? Fazer todo um trabalho, né, de troca ali, né, de papéis.
fazer com que a pessoa ela entenda e ela perceba a sua própria colocação. O quanto que a gente chama de leitura mental isso, né? O quanto que ela tá lendo a cabeça, achando que tem uma bola de cristal, sabendo que tá passando na cabeça da outra pessoa. Você me deu uma deixa tão interessante aqui. Mas é porque eu brinco muito com a Carol e eu mando muito bolinha de cristal para ela no WhatsApp, porque às vezes ela manda um negócio para mim, tipo, ela mandou. Uhum. Mas na cabeça dela, e depois é por isso que a gente evoluiu muito, que a gente conversou sobre isso, ela me manda uma fração de tipo assim, ó, conflito versus atrito na segunda-feira de manhã. Ou ela me manda encaminha a resposta de alguém sobre algo. Aí eu não tive o contexto, mas o contexto tá na cabeça dela. Sim. E para ela tinha me passado o contexto na cabeça dela, só que ela não passou. Aí eu mandava uma bolinha de cristal. E eu acho que é esse que é o desafio do que você se refere à leitura mental, né? Isso. É quase que automático a gente fazer isso, tá, gente? Sim. Fazemos muitas vezes. Mas aí, claro, entra a percepção, porque a gente pode fazer, mas desde que isso também não gere prejuízo. Porque Sim. se está gerando conflito, se está gerando uma situação negativa, aí você precisa parar, realmente analisar para ver se você não tá tendo uma bola de cristal ali para saber o que tá se passando na cabeça da pessoa. E isso me mostrou também que eu, vendo isso, que eu fazia isso também. Uhum. Às vezes não percebia que eu pedia um negócio para ela do nada e ela nem sabia do que eu tava falando. E para mim eu já tinha falado. Então, essa dupla, a gente não se percebe e o outro perceber e você tá disposto a ouvir. Isso. É por isso que se evolui, a gente diz, né, e aqui eu vou colocar talvez nas minhas palavras, de que para a gente conseguir resolver um conflito, a gente precisa saber também negociar. Aí entra uma outra habilidade. Porque, por exemplo, eu quero uma coisa, o outro quer outra, e aí? A gente tem que entrar num consenso. Como é que a gente vai negociar isso? Através do diálogo, da comunicação. É fundamental eu saber me expressar de uma forma mais clara. Saber transparecer, tô me sentindo assim, tô me sentindo de outra forma. Trazer um pouco essa questão, né, de e se não for aquilo que eu tô pensando? Um meio termo, né, também, né? E se eu tiver que ceder? Ok. É todo um processo. Numa negociação, a gente não pode sair perdendo, né? Mas nem sempre a gente vai conseguir tudo aquilo que a gente quer. Então, é entender o que é importante, o que não é, como conseguir se colocar. O objetivo final, né? Porque, exatamente. O propósito daquilo, né? É para isso que os conflitos, eles existem. A gente precisa entender que os conflitos, eles são necessários. A gente não pode fugir deles. Se a gente foge deles, aí as coisas desandam de uma maneira incrível. Sim, a gente não vai para frente. Desandam. A Juliana, eu tô com a Juliana hoje, eu acho que há 4 anos, né? O tempo, né, que a gente tem. E teve um tempo, eu tenho quase 9 anos de Havan, né? E teve um período muito, muito difícil para mim, porque eu tentei ser uma pessoa que eu não era. Eu tentei ser um personagem, aquilo que agradava a todo mundo. Eu tentei ser o que as pessoas queriam que eu fosse. E a Juliana chegou para mim um dia e falou assim, cara, enquanto você quiser ser alguém que você não é, você só vai se ferrar. Então, cara, eu tô te dando liberdade, seja você do seu jeito, né? Não se anule, você está se anulando. E quando essa conversa mudou, porque aí eu vi que eu não precisava criar um personagem, era só eu ser do meu jeito. E ela falou, né, eu não posso expressar da mesma forma, tipo, tá pro que os outros pensam de você. Porque no momento que você se ofende com aquilo, é que você acredita que você é aquilo. Exato. Então, você não é seguro do que você... Muito legal essa tua colocação, porque é justamente esse o conceito de atrito. É você se desgastar
para, né, pensando assim um pouco na questão da física ali, da engenharia, o atrito, as peças elas se atritam, mas uma, né, acaba tendo ali o desgaste, se anulando para conseguir fazer com que aquilo aconteça. Então, realmente. Sim, aquilo mudou minha vida, Ju. Eu sei que você vai ver esse podcast, então aquilo mudou minha vida, ela sabe, eu já falei isso pra ela. O caminho é achar um lubrificante que, né, não desgaste, que é no caso, tipo, porque com uma solução. Porque o meio termo, porque são 8 bilhões de pessoas no mundo, se não mudou esse número ainda, né? Mas geralmente 8 bilhões, que diferentes. Não tem como você ter com criações diferentes e tal. E eu ouvi uma frase, se eu não me engano, foi de Lacan, que o ser humano ele é constituído do outro. A gente é constituído. Quando a gente nasce, cara, é a criação, é o entorno, é o Nós outro. somos seres de relação. Eu vejo muito que é como você... É o que botaram na gente, é o que a gente acredita, né? E aí a gente vai crescendo, e aí a gente vai se descobrindo, e aí a gente vai se questionando, poxa, por que será que eu me sinto assim em relação a isso? Aí é quando a gente precisa de vocês, né? Para ir cavar, mas o lado humano, o ser humano para mim, e isso eu aprendi muito com eles, você saber se posicionar, é o equilíbrio entre a firmeza e a gentileza. Isso. Porque a posição exige isso. E se você errar, não tenha... Eu não tenho isso, aqui é prova, e eles podem falar, eu volto atrás. Eu volto atrás sim e falo, cara, você estava certo. Sabe? Então, essa comunicação eu acho que pode ajudar muitas pessoas a serem gestores melhores, colaboradores melhores, maridos melhores. Com certeza. Porque é um efeito dominó. Eu penso assim, ó, se eu causo um desconforto na Carol, a Carol não deixou de ser Carol quando ela bate o ponto aqui e vai embora. Aí ela vai pro carro, vamos supor que a Carol vem de Itajaí todo dia de Uber, ou de carona. Aí a Carol, ela já tá chateada. Aí se ela pega um Uber, é capaz dela chatear o Uber. Aí o Uber tem família. E o Uber fica irritado. É um efeito dominó muito grande. Então a gente tem que ter a noção da responsabilidade de tratar o outro, o que gera um efeito dominó muito grande, né? E isso assusta, né? Demais, agora vendo assim me assustou mais ainda isso aqui, né? Olha só o poder que a gente tem. Pro bom e pro mal, pro bom né? E pro mal. E isso vem muito de comunicação. E quando você tá ali conversando com seus pacientes, né? Todo mundo é diferente. Mas os problemas em si, a causa raiz, elas são similares? Em alguns casos, sim. Para não dizer na maioria deles, né? Mas eu vou falar, né, sobre a minha abordagem, sobre a minha perspectiva. Mas nós temos crenças. E essas crenças, muitas vezes, elas são muito parecidas. Elas se mostram de formas diferentes, mas elas são muito parecidas. A nossa forma de funcionamento, de pensar, ela acontece da mesma, né, quase da mesma forma para todos. Então, nisso a gente pode dizer que sim, nós temos questões lá, né, enraizadas, que são semelhantes, que são similares, mas cada um do seu jeito, cada um da sua forma, e aí a gente precisa realmente investigar, entender o que para cada pessoa, de que forma que tá funcionando, talvez aquela crença X, de que forma que tá impactando hoje na vida daquela pessoa, que tá fazendo com que ela tenha esse comportamento. Então... É por isso que a gente tem que se auto-observar. E a gente não consegue, né? Porque é muito difícil. Aí o outro a gente não se percebe, aí a gente precisa da ajuda do outro. Por isso que eu acho que o trabalho de vocês é muito, muito, muito importante. E o que eu achei mais legal de ter a oportunidade de conversar com psicólogos e tal, é que vocês também têm psicólogos. Sim. Porque vocês também não se percebem. Então, quer dizer, tá todo mundo no mesmo barco. Exato. Né? E você tem psicóloga? Tenho. E você faz acompanhamento assim? Sim. Eu tenho uma curiosidade muito grande de saber como é que um psicólogo conversa com outro, sabe? É técnico
ou é mais, tipo, igual a gente, assim? É igual, assim, a gente tem dificuldade para se perceber e para conseguir encontrar soluções também na nossa vida, no sentido de que nós temos as nossas próprias angústias também. Não é fácil, às vezes, ter que tomar decisões difíceis ou se perceber dentro de alguma relação, tendo algum comportamento. Uhum. Mas eu acredito que seja um pouco diferente, porque como eu já entendo um pouco né, daquilo que está O acontecendo. processo fica no meio O processo Já sabe, já tá no... Aquela anamnese de, como você está se sentindo? Não, ela já vai ali já pro vem com nível as emoções 6. nomeadas, categorizadas. Foi até interessante quando a primeira vez que eu entrei em contato com a minha psicóloga para agendar, eu falei com ela, conversei, né, faço atendimento online, e quando ela chegou, ela falou assim, e tá, e você faz o quê? Eu sou psicóloga. Aí ela falou, sabia que você era psicóloga, porque do jeito que você falou, do jeito que você descreveu sua demanda, eu falei, tá então a gente não tá tão errado assim. Vocês têm um jeitinho de falar, cara. Porque geralmente, é como a gente fala, né? Vocês fazem a gente se sentir muito bem, muito tranquilo. Tanto que a gente não falava de coisas pessoais, né? A gente não abria isso e tal. E quando a gente foi conversando com psicólogas e tal, a gente descobriu o quão poderoso é a vulnerabilidade, que muito atrito vem de tentar esconder ela também. Não, eu triste? Jamais. Eu com problema? Eu não. Então, problema no outro, né? Isso. E aí mora o problema. Eu anotei aqui algumas coisas, quero ver se a gente não esqueceu de nada, né? A gente tem que aprender, então, tipo, sempre a negociar, respirar quando tá num momento difícil, ver o melhor momento pra outra pessoa, ter uma comunicação não violenta. Tem alguma coisa que faltou que você, assim, não poderia deixar de falar sobre isso aqui? Bom, eu acredito muito que a gente precisa entender, começar a fazer, eu acho que meio que um trabalho mesmo em relação ao conceito conflito. Ressignificar ele. Exato. Acho que começa por aí, sabe? A gente entender que o conflito não é alguma coisa que a gente tem que evitar, que a gente, em muitos momentos, também acaba tendo comportamentos de confronto, achando que é conflito. Então, de certa forma, começando por ali, começando a se permitir entrar em conflito. E aqui, por favor, não é conflito de sair berrando, gritando, batendo em todo mundo. Sim. Eu gostei do ponto que você falou, se permitir, né? Porque esse fato de evitar pode te causar mais problemas quando você tá fugindo. Mas não permitir dar uma facada no amiguinho, tem um equilíbrio ali. Né? Mas de se permitir entrar nesses conflitos de uma forma saudável, que seja uma forma positiva. No trabalho, nas tuas relações, entender que você pode chegar e se comunicar aquilo que você pensa, a ideia que você teve, aquilo que talvez você discorda naquele projeto, saber como colocar isso e se permitir fazer essas colocações pode ser a chave para você começar a fazer essa mudança. Porque a teoria é lindo, maravilhoso, a gente entende, mas colocar na prática a gente só vai conseguir quando a gente for e fazer. Sim. A gente fala muito que o que a gente gosta do que a gente faz aqui é que a gente traz profissionais conceituados, renomados no assunto que a gente está tratando aqui, mas que a gente dá passos práticos para que ele possa aplicar. Porque a teoria, papel e planilha de Excel, aceita qualquer coisa, né? Então, essa parte que você ensinou de a gente se auto-perceber, mas também de se posicionar, da comunicação não violenta, esses pontos ali que a Carol trouxe, isso é prático. Agora é uma questão de escolha de quem está nos ouvindo, aplicar ou não. E isso não depende de nós, depende da pessoa querer ver se ela quer mudar a situação dela ou não. Eu ouvi uma frase que mudou muito a minha vida e hoje eu vivo no auge
no auge, assim, do meu profissional e tanto do meu pessoal, assim, sabe? Porque eu encontrei uma mulher maravilhosa também, que o nome dela é Jéssica. Então, meu amor, uma declaração para você, você é a mulher da minha vida. Essa mulher mudou a minha vida, ela é prova, né? Porque ela me entende a um nível assim, a gente se respeita muito, a gente nunca brigou, porque antes de a gente começar, eu não queria relacionamento, nem ela. E a gente deixou isso muito claro, né? Aí, quando a gente viu que estava se envolvendo, a gente sentou de verdade e falou assim, tá bom, não tem mais voltas aqui, já entramos em Nárnia, vai rolar, né? Beleza. Quem é você? O que você passou na tua vida? O que te machuca? O que você não gosta? Quais são seus valores? E a gente fez isso sentando, conversando no sofá e tal. E a gente viu, olha, eu não gosto disso. E não gostaria que fizesse isso. Você concorda com isso? Não, eu concordo. E tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E aquilo virou assim, ó, inegociável. Aquilo não se negocia. Qualquer coisa fora daquilo, deu. Concorda? Concorda. E a gente virou muito parceiro nisso. E é o que a gente fala daquele contrato psicológico, né? De fazer com a pessoa antes. E você, na realidade, deu um exemplo prático de como que é gerir conflitos, divergências. Sim. Porque você sentou e você, né, e a sua esposa estavam dispostos a gerir os conflitos. Porque vocês tinham desencontros, vamos dizer assim. Uhum. Um talvez podia pensar ou não gostar de alguma coisa que você talvez nem pensasse, achasse, nada a ver. E porque a gente teve história, teve relacionamentos, né? E vocês conseguiram, através desse diálogo, gerir os conflitos pertinentes, os conflitos que estavam pairando a vida de vocês. Sim. Para se desenvolver e fazer com que o relacionamento de vocês evoluísse. Sim, porque assim, ó, né, quando tá todo apaixonado é tudo lindo. Isso. Mas como, né, a paixão você idealiza, você cria um personagem na tua cabeça, né? E tudo é lindo. E como tava tudo indo tão bem, a gente decidiu fazer isso porque a gente queria que aquilo não acabasse, durasse para sempre. O grande problema, eu acho que das pessoas é que elas querem fazer isso num momento final que já está muito machucado. Aí é aquele momento do vaso quebrado, né? Que, mas você pode montar, ele não vai ficar igual. Mas você pode trazer, pode fazer ele mudar de forma, né? Pode ser, mas é o que a gente estava falando agora sobre o atrito. É porque aconteceram muitos atritos onde alguém se desgastou nessa relação, ou seja, que talvez se anulou para que a relação continuasse. Mas esse desgaste, uma hora, não funciona mais. Aí ou a pessoa explode, né? Ou aí mesmo a pessoa some de vez. Então, por isso que no conflito é onde as duas pessoas aparecem e formam alguma coisa nova com base nos dois ou mais. E ali é a diferença clara, muito clara, de conflito e atrito. Sim, e ela eu acho que é a única pessoa que me aguenta. Amor, você merece um lugarzinho no céu, né? Porque eu sou meio diferente, né? Eu sou meio atípico. Mas hoje eu gosto de ver que assim, ó, o que você falou é muito verdade. E tudo que você falou é praticável. E eu fiz uma retrospectiva, ouvindo você falar, de toda a minha trajetória dentro do meu setor, da equipe que eu cuido, as coisas, como a gente evolui quando a gente está disposto também a ceder. Eu ia falar sobre isso. Não, mas eu falo... Olha, conexão. Aí o que gostaria de falar exatamente da questão da disposição que você colocou aí ali. O que acontece? A gente tem esse quarto ângulo agora, por quê? Por hi-fi. Pega o hi-fi. Vai! Connection, vai lá, eu vou deixar então para você. Deu a bola, vai chutar. Eu aqui a psicóloga. Depois de tudo isso que você trouxe, Alan, para mim fica muito claro a questão da disposição. Porque eu acho que dentro do conflito, pelo que eu entendi de tudo que eu anotei aqui, tu tá disposto a entender o outro, a se entender e perceber aquilo. Vocês negociaram, mediaram aqui, né? Negociaram, mediaram e aí encontraram o caminho do meio. Eu acho que aí é o conflito
E aí, se você, né, tipo assim, não, eu vou querer adivinhar o que a Jéssica quer. Aí, não, porque eu tenho que adivinhar o que você quer. Aí, não, porque você tinha que saber. Aí é o atrito. Exato. Aí desgasta, aí não resolve, Porque né? quando você perde Isso. respeito e confiança, Exato. isso não volta mais. E eu tive a bola de cristal, porque quando eu conheci ela, eu falei, olha, você vai se apaixonar por mim, mulher. Ela é prova disso, né? E é muito legal. E tem um momento que a gente vai encaminhando ali do nosso episódio, que essa câmera aqui, que agora a gente é íntimo, né? Já, agora tá então, autorizado. agora está autorizado, né? Esta câmera aqui, o Gabriel me ensinou, né, que eu não posso levantar muito o braço, então esta câmera aqui, ó, Opa, deixa eu tirar ela aqui. não é mais uma câmera. O que ela é agora, Carol? O coração dos nossos ouvintes. Ela é o coração, a alma dos nossos ouvintes. E dentro de tudo que a gente falou até aqui, qual seria aquele último conselho, olho no olho, que você poderia falar para quem nos assistiu até aqui e sofre com essa situação de conflito e atrito? Bom, acho que o primeiro ponto é que você reveja o seu significado de conflitos e entenda o que você está querendo evitar, os conflitos que você tentou evitar. E faça essa pequena pausa. Em quais lugares você às vezes se desgastou para conseguir caber? E em quais lugares você talvez esteja disposto a assumir essa posição de negociação, de conversa, de diálogo, para conseguir gerir um conflito que você tem, talvez, aí no seu dia a dia, e que você acredita que possa se desenvolver, que possa se resolver de uma forma mais saudável. Fantástico, porque dentro dessa sua fala, a gente tem muito aquilo quando se fala de relacionamento, e relacionamento não é só relacionamento de namoro, marido-mulher e tal, é relacionamento de trabalho também. Tem uma hora que ele termina, mas a gente nunca sabe aonde começou aquilo, né? Porque tem uma hora, ele não termina da noite para o dia, ele começa em algum lugar. Eu acho que a gente se perceber e ter esse espaço de segurança, eu acho que ele é um dos passos para que, se você vê que o negócio está saindo do trilho, colocar no trilho. Porque o ser humano, cara, a gente sente, eu não sei nem quantas emoções no mesmo dia. Sim. É um negócio muito louco. Eu tenho uma teoria, essa é minha, tá? De enxergar, mas eu acho que assim, ó, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, eles têm natureza própria. É como o vento, é como a chuva, o mar. Se o vento ele vai bater, ele vai bater. Ele vai. Se tiver que chover, vai chover. Eu não tenho controle sobre isso. Cabe eu entender o que está acontecendo e aceitar. Porque às vezes a gente não quer, a gente quer ficar feliz para sempre. Mas se sentir feliz para sempre. Mas se eu me sentir feliz para sempre, do que se serve aquilo, sabe? Então, eu acho que essa autopercepção é muito importante. Posso complementar? Com certeza. Eu colocaria que sim, né? Muitos dos nossos pensamentos, eles são automáticos, a gente não controla a maioria deles. E geralmente não trazem muitas coisas boas, né? E as nossas emoções, elas surgem. A gente não escolhe agora ter alegria, agora ter tristeza. Elas são como se fosse um resultado. E é muito, muito importante a gente entender que cada emoção que a gente tem, ela tá ali por um motivo e a gente conseguir saber o porquê que ela tá ali. A partir do momento que a gente consegue dar esse direcionamento para ela, é mais fácil da gente conseguir manejar o que a gente está sentindo, Sim. porque a gente entende realmente, qual que é a mensagem por trás? A gente tem os nossos 5 sentidos. Eles trazem uma informação, uma mensagem do mundo externo pra gente de dentro. E a gente tem os nossos sentimentos, as nossas emoções, que eles são os mensageiros do nosso interior pra gente mesmo. Então, por que a gente interpreta as coisas do mundo lá fora e a gente não interpreta ou não para pensar nas coisas nossas interiores, sabe? Nossa, essa reflexão Eu também é peguei ela. profunda. É verdade, né? E se você for parar para pensar, indo mais a fundo,
a perspectiva que a gente tem exterior nunca é exterior, é sempre interior, né? Porque é da Também. nossa ótica, É da né? nossa percepção. É. Eu adoro esse assunto. Nossa, eu poderia ficar falando disso por horas. Quem está assistindo a gente e quer te conhecer melhor, quer conhecer da Jéssica, do trabalho da Jéssica, ou quer conversar com você, se consultar com você, como que a gente te encontra? Quais são suas rede social, LinkedIn, clínica? Eu tenho o Instagram, né, profissional, é psi.jessicaruberti. Legal. Vocês podem me seguir, lá tem o link direto que vai pro WhatsApp pra gente conversar um pouco melhor. Maravilha. Tá? E eu atendo em São João Batista também, né, no presencial, na Clínica Santa Marta. Então, se alguém também tiver interesse. E no online também faço esse... Brasil todo. O Brasil O todo. Brasil todo. E eu queria finalizar com uma pergunta que eu tenho uma curiosidade de saber. É verdade que por trás de todo comportamento ou ação tem uma necessidade não atendida? Eu não vou dizer que atrás de todo, mas por trás de todo comportamento tem um pensamento. E esse pensamento, às vezes, ele pode, sim, estar ligado a alguma necessidade que a gente tem. Porque eu queria perguntar isso, né? Porque eu ouvi essa frase e eu achei ela fantástica, porque eu gosto muito daquela que todo desejo nosso se instaura na falta, né? Na falta de alguma coisa, né? Eu costumo dizer, só que essa é uma fala minha, tá? Que quase a maioria das vezes, todo excesso esconde uma falta. Sim. Então, todo excesso de alguma coisa esconde uma falta interior que talvez a gente tenha que não está sendo vista, que não está sendo suprida, né, atendida ali naquele momento. Até porque e de tudo que a gente estuda, de tudo que a gente vê, a coisa mais importante para o ser humano é ser reconhecido e pertencer, né? Então, aquela palavra pertencimento, ela vem antes de tudo, até que dinheiro, riqueza, né? Então, eu acho que a gente pode, né, encerrar esse podcast muito grato pelos teus ensinamentos. A tua presença e energia é fantástica, conectou. Eu tenho certeza que quem chegou até aqui, se não comentou ali que não sabia alguma diferença, fez pensar, tá? Porque foi um nível de reflexão bem profundo aqui, eu queria agradecer. Queria agradecer também a Carolzinha, né, que é a nossa fiel companheira de bancada. Queria agradecer também a todos vocês que acreditaram em nós e hoje somos o podcast premiado. E eu falei há 1 ano e meio atrás. Tem podcast, acho que provando isso. Tem podcast provando isso. Há 1 ano e meio atrás que nós seríamos premiados, porque o propósito disso aqui é desenvolvimento, mas ajudar. Se uma mensagem, uma palavra ajudou alguém de alguma forma, a gente cumpriu o nosso propósito. E é engraçado que é só refletir um pouquinho, né? A Jéssica trouxe uma frase ali solta e aí ela me conectou com uma coisa muito rápida, assim, e eu... Poxa, e foi uma coisa totalmente aleatória. Pessoal, eu vou guardar isso aqui pra mim. Mas eu acho que quando você pega, tipo assim, realmente, tipo, em tudo, né, todo excesso tem uma falta. Começa a pensar ali um pouquinho quais são os sentimentos envolvidos naquilo, né? Tipo, às vezes é o comprar, às vezes é o comer, às vezes é o que tem ali? E aí bateu aqui instantaneamente. Porque pegou, se você for pensar, isso entra também na linha, claro que não é o assunto, mas do vício, né? Do tudo. Alguma coisa você, tipo, eu sou viciado em chocolate. E aí você vê quando que você realmente está usando aquilo para cobrir o quê, né? Porque tem uma falta, né? Fugindo de quê? E é por isso que eu falo e vou continuar falando, e enquanto permitirem, eu vou continuar repetindo que conhecimento é poder. E quem sabe o que era, Alan? Pode mais. Obrigado, Jéssica. Obrigado, pessoal. Se inscrevam no canal, comentem, a gente vai ler com muito carinho e até a próxima e tchau. Tchau.